Você provavelmente já deve ter ouvido falar em aves de mau agouro, animais que trazem más notícias, como o presságio morte, por exemplo. A lenda da rasga-mortalha é a personificação dessas aves. Coruja da morte e suindara são outros nomes populares para a coruja. A coruja rasga-mortalha está presente em todo o território brasileiro, porém a lenda se espalhou especialmente nas regiões norte e nordeste do Brasil. O atrito de suas asas, ao voar, produz o som de um pano que está sendo rasgado. Acredita-se que quando esta coruja passa sobre a casa ou pousa no telhado e dá um piado, alguém que mora nesta casa morrerá. A lenda diz que uma jovem chamada Suindara trabalhava como carpideira, profissional feminina cuja função consiste em chorar para um defunto alheio e era filha de Eliel, um feiticeiro muito temido na região. Suindara era muito inteligente e respeitada e todos a chamavam de Coruja Branca. Porém a jovem começou a namorar Ricardo, filho de uma condessa chamada Ruth, que era muito preconceituosa e nunca aceitaria o romance. Para o azar do jovem casal, a mãe de Ricardo descobriu o romance, marcou um encontro falso com Suindara e mandou um empregado matar a jovem. Por ser muito querida a cidade ficou em luto, enterrando Suindara e fazendo uma bela coruja branca em sua cripta. O pai da jovem acabou descobrindo o crime e fez um poderoso ritual para se vingar da assassina. Ele foi até o túmulo e fez com que o espírito da jovem entrasse na estátua da coruja, fazendo com que ela ganhasse vida própria. Em seguida a coruja foi até a sacada da janela onde Ruth dormia e começou a fazer o seu piado característico, e ao amanhecer Ruth estava morta, com as roupas todas rasgadas. A partir daí a coruja ganhou a fama de ser agourenta. Porém, vale lembrar que toda essa história não passa de uma lenda e não possui nenhuma comprovação científica. Existem pessoas que, ao contrário da lenda, acreditam que a coruja traz sorte, uma vez que atuam no controle de pragas urbanas, como ratos e morcegos. Além disso, a ave é mansa, a ponto de pedir carinho. A rasga-mortalha é uma coruja chamada Suindara, é a única representante da família Titonidae no Brasil. É fácil ser reconhecida pela sua coloração branca nas regiões frontal e ventral, tem seu disco facial em forma de coração. No Brasil ela pode ser encontrada em campos, matas próximas às cidades e até em torres de igreja, onde costumam fazer seus ninhos. Tem seu canto parecido com o som de um pano sendo rasgado. Para os supersticiosos, é a mortalha, pano que serve para colocar envolto a defuntos antes de serem enterrados, que está se rasgando. Para os supersticiosos, caso a coruja passasse voando por sobre o telhado das casas e entoar o seu canto, é alguém daquela residência que está para morrer. Dos povos indígenas que habitam a região amazônica. Conforme as lendas, uma pinguari é resultado de uma metamorfose sobrenatural de um caçador ou lenhador que violou as regras da floresta ou cometeu atos de destruição ambiental. Como punição, foi transformado em uma criatura assustadora. Outra história conta que a criatura era um pajé que descobriu o segredo da imortalidade, e seu castigo foi se transformar num animal horrível e fétida. Uma pinguari é uma lenda derivada de algumas lendas dos índios da região amazônica. Os caboclos contam que dentro da floresta vive uma pinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo. Para uns, ele é realmente coberto de pelos, porém usa uma armadura feita do casco da tartaruga. Para outros, a sua pele é igual ao couro de jacaré. Segundo esta lenda, alguns índios ao atingirem uma idade mais avançada evoluiriam e transformariam-se em mapinguari e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior e sozinhos. Há também quem diga que seus pés têm o formato de uma mão de pilão. O mapinguari emite gritos semelhantes ao grito dado pelos caçadores. Se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado, que acaba perdendo a vida. A criatura é selvagem e não teme nem caçador, porque é capaz de dilatar o aço quando sopra no cano da espingarda. Os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes combates entre o mapinguari e valentes caçadores. O mapinguari sempre leva vantagem e os caçadores que conseguem sobreviver, muitas vezes ficam aleijados ou com terríveis marcas no corpo para o resto de suas vidas. Há quem diga que o mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. Quando anda pela mata, vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição.
Outros contam que ele só aparece nos dias santos ou feriados. Dizem que ele só foge quando vê um bicho preguiça. Independente da origem dada ao Mapinguari, fato é que ele inspirou inúmeros contos e lendas transmitidas de geração em geração. A criatura é muitas vezes associada a uma figura protetora da floresta, punindo aqueles que causam danos ao ecossistema e garantindo o equilíbrio natural. A lenda do Mapinguari também é vista como um alerta sobre os perigos e as consequências da exploração desenfreada dos recursos naturais, destacando a importância da preservação ambiental. Por fim, concluímos que o Mapinguari é um símbolo da rica e diversa cultura da Amazônia e da importância de se preservar a natureza. Seja como uma figura mitológica protetora da floresta ou como um alerta sobre os danos ambientais, a história do Mapinguari continuará encantando e despertando a curiosidade de gerações futuras, mantendo viva a essência do folclore brasileiro. A título de curiosidade, o nome de Mapinguari significa animal que ruge ou fera fétida. A deusa Tissê foi considerada, dentro da mitologia tupi-guarani, a deusa do submundo. Diz a lenda que as pessoas a temiam muito pela grandiosidade de poder que ela tinha. Suas habilidades mágicas dentro da feitiçaria eram justificadas pela quantidade de segredos que Tissê conhecia. Tissê começou como feiticeira, buscando conhecimento mágicos e querendo elevar seus poderes. Fazendo isso, a feiticeira conseguiu ser elevada ao nível de deusa. Além disso, a deusa era conhecida por dominar a maldade e a inveja no coração de todos. Era como se esses sentimentos fossem plantados por ela. Tissê também ficou muito marcada na história da mitologia tupi-guarani por ter se tornado esposa do deus do submundo, Anhangá. Isso faz com que ela virasse a primeira dama do mundo dos mortos. É claro que uma mulher tão poderosa quanto Tissê não deve nunca ser lembrada apenas pelo status de seu relacionamento, e não foi assim que aconteceu. O que fez com que a história dos dois fosse uma das mais conhecidas entre os deuses foi a maneira como se apaixonaram. Anhangá também era muito poderoso, ele era encarregado de castigar as pessoas ruins e cruéis. Além disso, ele era o protetor da flora e arqui-inimigo de Tupã, Deus poderoso. Como Anhangá tinha que castigar todos aqueles que maltratam mulheres, fêmeas grávidas, ele tinha uma forma peculiar de fazer isso. De acordo com as histórias, qualquer um que olhasse em seus olhos era atingido por uma loucura que seria capaz de acabar com a alegria da vida, levando a pessoa para a morte. No meio de tudo isso, Tissê encontrou Anhangá e usou seus poderes para enganá-lo. Ou seja, ela não foi atingida pela loucura e morte do deus do submundo. Isso fez com que, por um breve momento, os dois parassem e se olhassem profundamente olho a olho. O resultado dessa troca de olhares foi uma paixão fulminante, que acabou em casamento. Depois disso, os dois passaram a reinar o submundo juntos. Como falamos no início, é muito comum que povos e culturas diferentes usam de lendas e mitos para explicar diversas coisas. Isso acontece porque, antigamente, as pessoas não conseguiam encontrar explicações para coisas como chuvas, tempestades, entre outros. Para isso, usavam figuras e ensinamentos para falar sobre. Isso acontece por diversos lugares no mundo. No Brasil, antes da colonização, quem habitava nosso país eram as tribos de índios. Tudo para eles era explicado por meio de mitos, lendas e crenças. Fenrir é uma figura lendária da mitologia nórdica, sendo um dos filhos do deus nórdico Loki. Ele é descrito como um lobo gigante de dentes afiados que tem um papel importante nas lendas e mitos que cercam os deuses nórdicos. De acordo com a mitologia nórdica, Fenrir foi condenado pelos deuses a permanecer acorrentado até o fim dos tempos, conhecido como Ragnarok, o que marca o fim do mundo. Essa punição foi o resultado do medo que os deuses sentiam da força de Fenrir e da ameaça que ele representava. A origem de Fenrir é um tema controverso e muitos acadêmicos têm apresentado várias teorias. Acredita-se que Fenrir tenha sido influenciado por figuras semelhantes em outras mitologias antigas, como o cão infernal Cerberus da mitologia grega ou o lobo monstruoso Garmr da mitologia nórdica. Além disso, a figura de Fenrir também tem sido vista como uma representação simbólica da natureza selvagem e incontrolável do mundo natural. Na cultura nórdica, os lobos eram animais temidos e admirados por sua força e astúcia,
e a figura de Fenrir pode ter sido usada para personificar essas qualidades. As pessoas também chamam Fenrir de deus da destruição. Isso é atribuído às profecias agourentas que diziam que Fenrir colocaria todo o cosmos na chama do sangue e da guerra e que ele mataria também Odin, o pai de todos. Os deuses Aesir criaram Fenrir para mantê-lo sob seu controle e impedi-lo de causar estragos nos 9 mundos. Ele cresceu em um ritmo surpreendentemente rápido, entretanto, e eventualmente os deuses problemáticos decidiram acorrentá-lo. Suas 2 primeiras tentativas foram mal-sucedidas, enquanto os astutos deuses convenceram Fenrir de que era apenas um jogo, um teste para sua força. Ele rompeu os grilhões com facilidade. Para sua terceira tentativa, os deuses fizeram com que os anões forjassem a corrente mais forte já construída, que, no entanto, dava a impressão de ser muito leve e até macia ao toque. Quando os deuses presentearam Fenrir com esse terceiro grilhão, ele ficou desconfiado e se recusou a ser vinculado a ele, a menos que um dos deuses enfiasse a mão em sua boca como garantia de boa-fé. Só Tyr foi corajoso o suficiente para fazer isso, sabendo que isso significaria a perda de sua mão. E, com certeza, quando Fenrir se viu incapaz de se libertar de suas amarras, ele arrancou a mão de Tyr de seu braço. A corrente foi então amarrada a uma pedra e uma espada foi colocada nas mandíbulas de Fenrir para mantê-las abertas. Enquanto ele uivava selvagem incessantemente, um rio espumoso chamado Expectativa, nórdico antigo, Van, fluía de sua boca salivante. Como o nome sinistro do rio indica, este não foi o fim de Fenrir. No Ragnarok, ele se libertará e correrá pelo mundo com a mandíbula inferior contra o solo e a superior no céu, devorando tudo em seu caminho. Ele vai até mesmo matar o deus Odin antes de finalmente ser morto por um dos filhos vingadores de um homem. A lenda do Cão Negro é amplamente conhecida e presente no folclore mundo afora. Pessoas que vivem em áreas rurais ouvem tais histórias desde a infância e se encarregam de levá-las para as próximas gerações. Longe de ser uma lenda obscura de tempos antigos, as narrativas sobre o Cão Negro continuam vivas no imaginário popular. Na Grã-Bretanha, berço de muitas delas, continuam sendo muito populares, sobretudo em Cornwall, Devon e Dartmoor, regiões repletas de charcos e pântanos que mudaram pouco nos últimos séculos. Avistamentos de cães negros não são incomuns. Se os avistamentos dessas criaturas são genuínos encontros com o sobrenatural ou simples engano, confusão e invenção por parte de testemunhas, parece claro que a lenda persiste, muito longe de ser esquecida. Não há como negar que as histórias a respeito de feras assustadoras, negras como a noite, continuam sendo contadas, ganhando notoriedade. Enquanto existir o medo do desconhecido, o cão negro continuará à espreita. Eu também ouvi dizer que cães negros perseguem pessoas em pecado mortal e que são devoradas por esses monstros que aparecem em noites tempestuosas e ainda matam qualquer infeliz que atrapalhar o caminho deles. Conhecidos como Barghesta, os cães negros fazem parte da história da Inglaterra. Acredita-se que esses cães anunciam a morte. Cães negros, enormes, com grandes olhos vermelhos e incandescentes, que têm a estranha capacidade de desaparecer em um estalar de dedos. São criaturas sobrenaturais, geralmente avistadas em encruzilhadas. Em outros lugares, porém, estes cães são considerados lobisomens, homens que viram lobos em noite de lua cheia. Mesmo sendo considerados, em grande parte do mundo, cães do inferno, em alguns lugares como na Grã-Bretanha, eles são considerados espíritos protetores, já que em grande parte das vezes surgia em meio a uma estrada para mostrar o caminho às pessoas. Em algumas culturas estes cães também são considerados guardiões dos portões universais. Um exemplo bem conhecido está presente na mitologia grega, onde um cão de várias cabeças, chamado Cérbero, guarda o portão do inferno, sendo responsável por deixar almas entrarem e jamais saírem. Talvez um dos mais antigos relatos da aparição destes cães tenha ocorrido em 856 d.C. Descrito no manuscrito da Annales Franorum Regnum, que afirma que uma escuridão teria envolvido uma igreja no momento em que ocorria uma missa e um misterioso cão negro, soltando faísca pelos olhos, apareceu, como se estivesse procurando algo ou alguém e logo desapareceu.
Mesmo com tantos relatos de aparições desses cães, não se sabe o motivo, se são caçadores ou guardiões, provavelmente nunca saberemos.